lads, tudo bem? Hoje, o nosso canal Saindo do Gol traz a história de mais uma lenda. Aquele que não só fez várias defesas durante sua carreira, mas fez a defesa mais incrível e plástica da história do futebol mundial. Hoje, falaremos do maior goleiro da Terra da Rainha, o mítico Gordon Banks. Gordon Banks nasceu no dia 30 de dezembro de 1937, em Sheffield, na Inglaterra. Em 20 anos atuando debaixo das traves, Gordon jogou pelo Chesterfield, pelo Leicester City, pelo Stoke City, Cleveland Stokers, pelo Hellenic da África do Sul, pelo Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos e pelo St. Patrick's Athletic da Irlanda do Norte, além, é claro, da sua seleção, a seleção inglesa, desde as categorias de base até o profissional. Gordon nasceu em uma família muito humilde. Seu pai trabalhava fazendo bicos para trazer o sustento para dentro de casa. Com tantos problemas e ainda precisando manter a casa, o pai de Gordon pediu se o filho poderia ajudá-lo a prover a casa, e assim a futura lenda o fez. Aos 15 anos de idade, começou a trabalhar em uma empacotadora de minério de carvão. Apesar do trabalho bruto, carregar as sacas de carvão para cima e para baixo o ajudaram a tonificar sua musculatura e seu físico destoava dos demais jovens de sua idade. Em 1953, fora jogar na equipe amadora do Millspaugh FC, após o goleiro titular ter falhado durante uma partida. O treinador da equipe observou Gordon assistindo a partida na arquibancada e o convidou a treinar com a equipe. Em março do mesmo ano, fora chamado para participar das categorias de base do Chesterfield. Em 1956, devido ao serviço militar obrigatório, atuou pela equipe de seu regimento e chegou a conquistar a Rhine Cup. Mesmo estando se recuperando de uma fratura no cotovelo, atuou pela equipe de aspirantes do Chesterfield na final da FA Cup da categoria, onde perderam por 4-3 no placar agregado para a equipe fortíssima do Manchester United, que contavam com os famosos Busby Babies, Wilf McGuinness e um tal de Bob Charlton. Sua estreia na equipe profissional foi aos 20 anos de idade, em novembro de 1958. É uma partida a contar pela terceira divisão contra o Colchester United. A partida terminou por 2-2 e, graças à atuação de Banks, seu lugar como titular fora ficando cada vez mais cativo. Tendo apenas jogado 23 partidas pela terceira divisão e 3 pela Copa da Inglaterra pelos Spirits, todos ficaram perplexos ao saberem do interesse de uma das principais equipes da primeira divisão pelo promissor keeper. Com isso, em julho de 1959, Gordon Banks se transferia para o Leicester City pela quantia de 7.000 libras. Ao chegar nos Foxes, passou a disputar vaga com outros 5 goleiros. Começou a temporada 59-60 como reserva e, por conta da lesão do titular Dave McLaren, no dia 9 de setembro estreou pela equipe em uma partida contra o Blackpool. Após alternar entre titular e reserva, a equipe do Leicester terminou a temporada na 12ª posição. O Leicester terminou a temporada 60-61 em 6º lugar, tendo Gordon como goleiro titular da meta das Raposas e atuando de forma memorável. A temporada seguinte não foi tão boa como a anterior, com o Leicester terminando o campeonato na 14ª posição e tendo saído da Copa da Inglaterra ao perder para o Stoke City. Na abertura da temporada 62-63, Gordon quebrou seu nariz no jogo inaugural contra o Fulham. Nessa temporada, o Leicester veio muito bem, tendo a possibilidade de conquistar o doblete, que é quando a equipe vence o campeonato e a Copa no mesmo ano. Sua equipe bateu o Liverpool por 1-0 para alcançar a final da Copa, com Banks fazendo de tudo para manter mais um clean sheet em sua carreira. Um jornal local, inclusive, noticiou que a equipe da terra dos Beatles havia chutado 34 vezes no alvo, o que para Banks fora sua melhor partida atuando em clubes. Infelizmente, devido a um dedo quebrado em uma partida contra o YBA, Banks perdeu alguns jogos e nada pôde fazer para ajudar a sua equipe a conquistar o tão sonhado título do campeonato inglês. Na final da FA Cup, o goleiro e sua equipe não estavam nos seus melhores dias e perderam por 3-0 para os Diabos Vermelhos. O Leicester terminou a temporada 63-64 em um frustrante 11º lugar, porém a redenção veio na Copa da Liga Inglesa. Após terem derrubado o West Ham United em 2 jogos com um placar agregado de 6-3, Banks e seus comandados enfrentariam mais uma vez o Stoke City. A primeira partida ocorreu no Victoria Ground, em um gramado que mais parecia um lamaçal. No jogo de volta, agora em casa, o Leicester faz um 3-2 e conquista a tão sonhada e perseguida taça.
Não tendo o mesmo sucesso que na temporada anterior, a temporada 64-65 foi horrível em todos os aspectos. Financeiramente, sua equipe andava mal das pernas, não passaram de um 18º lugar no campeonato e deram adeus à Copa na 6ª rodada. Na Copa da Liga, perdeu a final para o Chelsea, que conquistara seu primeiro título da competição. Gordon perdeu as primeiras 9 partidas da temporada 65-66, devido a uma lesão no punho durante a pré-temporada. Terminou o campeonato em 7ª posição e deu adeus às 2 Copas após derrotas para o Manchester City. Porém, um fato super curioso ocorreu durante a temporada. No dia 13 de novembro de 1965, em um jogo contra o Manchester United, segundo o próprio Gordon Banks, aconteceu a partida mais estranha de toda a sua carreira. Jogando em casa, além de ter sofrido 5 gols de George Best e companhia em um jogo em que sua equipe não marcou nenhum gol sequer, uma visita ilustre brilhantou a partida. Um autêntico cachorro vira-latas invadiu o gramado. Conforme ele ia correndo e driblando a todos, a torcida se inflamava na arquibancada, até que o dog resolveu ir na direção de Banks, que não pensou 2 vezes e protagonizou uma das imagens sobre futebol mais icônicas da história. O interessante, Banks não conseguiu agarrar o cachorro, virou piada em Manchester e ainda teve que sofrer calado os 5 gols que tomou. Na temporada 66-67, o agora mundialmente famoso e experiente goleiro com quase 30 anos de idade se viu preterido ao ver um adolescente promissor e futura lenda Peter Shilton aparecer para o mundo do futebol. Aconselhado por companheiros de clube e vendo a inclinação da diretoria em promover Shilton à titularidade, Banks fora colocado à venda e, apesar da alta quantia para um goleiro, cerca de 50 mil libras na época, vários clubes queriam contar com os préstimos do goleiro campeão mundial. Após especulações ligando o nome de Gordon a Liverpool e ao West Ham, em abril de 1967, Gordon Banks assinava contrato com um de seus maiores algozes, o Stoke City. Ao chegar nos Potters, atuou no lugar de John Farmer como titular da meta nas últimas 4 partidas da temporada. Sua partida de estreia foi justamente contra sua ex-equipe, em uma vitória por 3-1. Banks literalmente caiu como uma luva na equipe do Stoke, que havia montado uma equipe cuja espinha dorsal eram os jogadores mais experientes. No verão de 68, fora emprestado para a equipe do Cleveland Stokers dos Estados Unidos. Por lá, atuou em apenas 7 partidas pela equipe de Ohio. Retornando ao Stoke, nas 2 temporadas seguintes, flertou com a zona de rebaixamento até que na temporada 69-70 conseguiram um honroso 9º lugar. A temporada 70-71 não foi das melhores, chegando a ser inclusive emprestado ao Hellenic da África do Sul para disputar apenas 3 partidas. Porém, a temporada 71-72 aguardava uma grande surpresa. Após exaustivas partidas tendo Gordon Banks como um dos pilares da equipe, veio a tão sonhada final em Wembley contra o londrino Chelsea. Sua equipe conquistou uma inesquecível vitória por 2-1 e conquistou o que é até hoje o maior título da história da equipe do Stoke City. Ao fim da temporada, conquistou o prêmio de melhor jogador inglês, sendo o primeiro goleiro a receber a honraria desde a eterna lenda alemã Bert Trotmann, goleiro que terminou uma partida de final da Copa da Inglaterra com o pescoço quebrado em 1956. Tido por muitos como um super-herói, principalmente pelos torcedores ingleses, Gordon sempre demonstrava um carinho e um apreço pelos fãs. Porém, até mesmo os super-heróis podem se ferir. No dia 22 de outubro de 1972, quando estava indo para sua casa após uma sessão de fisioterapia para curar um ombro lesionado, Gordon Banks perdeu o controle de seu carro e acabou se envolvendo em um acidente automobilístico. Após uma complicadíssima cirurgia, com 200 pontos no seu rosto e mais de 100 micropontos sendo feitos dentro da cavidade ocular de seu olho direito, Gordon Banks conseguiu sobreviver. Porém, sua visão ficara completamente comprometida. Por conta dessa fatalidade, Gordon Banks se aposentava do futebol precocemente aos 34 anos de idade. Paulo Roberto Falcão, lenda do futebol brasileiro e mundial, certa vez disse que o jogador de futebol morre 2 vezes. A primeira é quando para de jogar. Porém, Gordon Banks achava que ainda não era o seu momento de parar. E com isso, em abril de 1977, o Fort Lauderdale Strikers anunciou para a disputa da NASL um superstar. Dito e feito, e aos 39 anos de idade, Gordon Banks retornava aos gramados.
Os Strikers venceram sua divisão nesse ano e Banks conquistou o prêmio de melhor goleiro da Liga Norte-Americana, com 29 gols sofridos em 26 jogos. Em 2 de outubro de 1977, chegou a ser emprestado ao St. Patrick's Athletic da Irlanda, por um jogo, na vitória por 1-0 sobre o Shamrock Rovers. Retornou aos Strikers, por onde atuou em outras 11 partidas, e deu adeus aos 40 anos de idade ao futebol mundial. Tendo atuado nas seleções de base, Gordon Banks conquistou sua primeira convocação para o English Team no dia 6 de abril de 1963, onde jogou contra a seleção escocesa em Wembley. Os ingleses perderam por 2-1, porém Banks fora o menos culpado pela derrota em casa. Em 65, tornou-se definitivamente a escolha para a camisa número 1 da seleção dos Três Leões. A Inglaterra estava de olho na competição que se avizinhava, a Copa do Mundo de 66, que seria sediada em casa, e nada poderia dar errado. Na primeira partida da Copa do Mundo, um 0-0 melancólico que fez de Gordon um mero espectador em campo, tendo em vista que os uruguaios nada faziam a não ser se defender. Daí vieram as vitórias sobre os mexicanos e os franceses, ambas por 2-0, fechando o segundo e terceiro clean sheets do goleiro na Copa. Contra a Argentina, mais uma vitória, dessa vez pelo placar mínimo e mais um clean sheet para a conta de Banks. Na semifinal, contra o selecionado português, ocorreu um embate que muitos esperavam, Gordon Banks contra o Pantera Negra Eusébio. Apesar dos esforços do adversário, a partida ia se encaminhando para mais um 2-0, quando aos 37 minutos do segundo tempo o árbitro marca pênalti para Portugal. Eusébio vence Banks, acabando com a invencibilidade do goleiro na Copa e interrompendo um recorde de 721 minutos de Gordon sem tomar nenhum gol sequer pela seleção, o que é até hoje o maior recorde de um goleiro inglês sem tomar gols pelo selecionado. A final seria entre os donos da casa contra a fortíssima seleção da Alemanha Ocidental. A Inglaterra dominou a partida do início ao fim, e aos olhos de quase 100 mil espectadores, os ingleses conquistavam sua primeira e até hoje única Copa do Mundo com uma vitória por 4-2 após o empate por 2-2 no tempo normal. Estava ali o futebol coroando mais uma lenda do gol, e o mais novo super-herói inglês, muito graças a seus voos em campo ao fazer plásticas e inesquecíveis pontes para agarrar a pelota. Após a Euro de 1968, onde a seleção alcançou um terceiro lugar ao baterem a seleção da União Soviética por 2-0, viria a consagração de um dos maiores goleiros de todos os tempos no torneio seguinte, a Copa do Mundo de 1970 no México. No dia 2 de junho, enfrentando o calor asteca, os ingleses conquistaram uma vitória por 1-0. No dia 6, Gordon Banks recebeu um comunicado de que seria condecorado com a Ordem do Império Britânico, uma das maiores honrarias concedidas pela Rainha da Inglaterra. Um dia após ter se tornado imortal em seu país, era hora de se tornar imortal para o mundo. No dia 7 de 6 de 1970, o mundo testemunhou a maior defesa efetuada por um goleiro em toda a história da humanidade. Jogando contra uma seleção brasileira recheada de estrelas, desde o início da partida os ingleses já começaram a ser amassados pela seleção canarinho, quando o atacante brasileiro Jairzinho cruzou da direita a bola na área. Num cruzamento veloz, Jairzinho fez a bola atingir a velocidade de 75 km por hora. Pelé subiu 70 centímetros do chão, 20 a mais que o lateral inglês Tommy Wright, e cabeceou de forma perfeita. A bola, que já vinha em alta velocidade, mudou rapidamente de trajetória após a testada do rei do futebol e alcançou 45 km por hora em direção ao gol. Do momento em que pingou no gramado até atingir o gol, a viagem da bola foi de 0,2 de segundo, mais rápido do que um piscar de olhos. O problema é que o único ser no universo que contraria as leis da física é o goleiro, ainda mais quando o goleiro é um tal de Gordon Banks, que só teve tempo de simplesmente arremessar o corpo para o lado direito, arqueando o braço para trás, defendendo milagrosamente com o dedão, a bola que ia entrando caprichosa no canto inferior direito, espalmando-a para cima. Ao cabecear, imediatamente Pelé gritou gol, assim como o resto do mundo. Banks apenas se deu conta da defesa ao ver a reação de Pelé, inconformado com a perda. Ao se levantar para a cobrança de escanteio, Pelé lhe disse: "Pensei que tivesse sido gol." Banks na mesma hora respondeu: "Você e eu também." Um tal de Bob Moore, que passava por ali, retrucou: "Você está ficando velho, Banks. Você costumava agarrá-la ao invés de espalmá-la." Anos mais tarde, Banks inclusive pediu desculpas para Pelé por ter efetuado aquela defesa, tamanha sua humildade.
O Brasil ganhou por 1-0, mas isso foi completamente ofuscado pelo fato de que naquele dia o maior objetivo na vida de um goleiro alcançara o nirvana, ao ter sido feita a maior defesa da história contra uma cabeçada do maior jogador da história. A Inglaterra deu adeus à Copa nas quartas de final, ao serem derrotados por 3-2 pela mesma Alemanha Ocidental que haviam derrotado na final da Copa do Mundo 4 anos atrás. Como sua seleção não ficara entre os participantes da parte final da Eurocopa seguinte, no dia 27 de maio de 1972, Gordon Banks entrava pela 73ª vez no gramado com a camisa número 1 do English Team, e justamente contra a seleção que há quase uma década antes Banks debutava contra, a seleção da Escócia. A partida terminou 1-0 para os ingleses. Com mais essa partida sem ter sido vazado, Gordon Banks fechou 35 clean sheets pela seleção, ou seja, 35 das 73 partidas em que Gordon atuou pela Inglaterra não levou nenhum gol sequer. Inclusive, dessas mesmas 73 partidas, foram apenas 9 derrotas. Durante sua linda e memorável carreira, Gordon Banks conquistou uma Copa da Liga Inglesa em 1964 pelo Leicester City, outra Copa da Liga Inglesa, desta vez em 1972 pelo Stoke City, uma Copa do Mundo de 1966 e 8 campeonatos interbritânicos, que é um campeonato onde reúne a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Individualmente, também precisamos salientar vários títulos que Gordon conquistou. Dentre eles, por 6 vezes foi eleito o melhor goleiro do mundo pela FIFA, 66, 67, 68, 69, 70 e 71. Foi eleito para a seleção da Copa do Mundo de 66, foi condecorado com a Ordem do Império Britânico em 1970, foi eleito o melhor jogador da Inglaterra em 1972 e foi eleito o melhor goleiro da Liga Americana em 1977. Valeu, amigos! Obrigado por terem assistido a mais esse vídeo nosso. Esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like maroto para colaborar conosco. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Deixem aqui embaixo, sempre nos comentários, o que achou do vídeo, se ficou legal, o que faltou, o que precisamos melhorar, alguma ideia de pauta. Sua ajuda é primordial e nós sempre lemos e damos aquele like também no seu comentário, beleza? Obrigado mais uma vez por estarem conosco até aqui. Valeu, até a próxima e lembrem-se, sempre saindo do gol!